No vídeo de hoje, 2 pontos centrais, tá? Presta bem atenção. Presta bem atenção. É sobre o Fla-Flu. Primeiro ponto. O time que o Tite está construindo, o trabalho que está sendo construído para 2024 pode ser histórico. Ih, o Jorge vai exagerar. Lá vem, empolgou. Presta atenção. Pode ser histórico. Falaremos disso, eu vou desenvolver esse raciocínio ao longo do vídeo, eu peço a sua atenção para isso. Segundo ponto, sobre o outro lado do clássico. Precisamos falar sobre Fernando Diniz. Precisamos falar sobre as decisões de Fernando Diniz, ponto número 1. Ponto número 2, sobre a maneira como se enxerga as decisões do Diniz. Ponto número 3, como o Diniz recebe os olhares sobre suas decisões. Tem muita coisa para a gente falar nesse vídeo hoje. Vídeo bem importante, que pode trazer algumas previsões que se confirmem para a temporada ou não. Aí depois você volta aqui e cobra. Mas é previsão e na previsão sempre existe um risco embutido. E é muito importante que Diniz e todos os agentes do futebol entendam a natureza do trabalho de quem tem que fazer previsões. Então vamos lá. Like do vídeo, se inscreva, ative o sininho rumo a 180 mil inscritos por aqui. Amigo, amiga, te falar um negócio. O calor que tá fazendo aqui, em grande parte do Brasil, eu tô falando de São Paulo, mas onde você tá, deve estar em forno também. Que é isso, gente? Que loucura! Ainda tem mais uns 5 dias pela frente, até mudar o tempo sexta-feira que vem. Rapaz, eu sou um cara que costumo transpirar muito, então de vez em quando você vai ver. Eu tô com o ar-condicionado ligado aqui no talo, galera. Só que aqui de manhã o sol bate de frente, então é difícil mesmo dar uma gelada. Enfim, vamos lá. Hoje, quartas de final do Paulistão. Falar em calor, vou descer a serra, vou pegar um calorzinho gostoso na cidade de Santos para narrar hoje à noite Santos e Portuguesa, quartas do Paulistão, a partir das 7h15 na TNT e na Max, nosso pré-jogo. Jogo único, quem passar vai para a semifinal. Tô colocando na tela para você as cotações. Santos e Portuguesa na Vila. Para mim, vitória do Peixe no tempo normal e o time avançando para a semifinal. Bom, você vai lá no site do Aposta Ganha, tem as cotações do jogo do Santos, do jogo do São Paulo, do jogo do Red Bull Bragantino contra a Inter, tá tudo lá, da semifinal do Carioca, Nova Iguaçu e Vasco, semifinal do Mineiro, decisões pelo Brasil, tá tudo no Aposta Ganha, são as melhores cotações, link no primeiro comentário, jogue com responsabilidade, você que tem mais de 18 anos, é só se cadastrar e começar a se divertir. Segundo recado, vem aí, meu primeiro workshop sobre jornalismo esportivo, e qual foi a temática que eu escolhi? Redes sociais. Como ela mexe com o trabalho do jornalista, como ela influencia na tomada de decisões, como lidar com a repercussão, com a cobrança instantânea, com o patrulhamento, com a sua exposição nesse período, como as plataformas digitais podem ajudar você que está começando na área. Enfim, para quem é estudante de jornalismo, quem já fez jornalismo, quem é consumidor apenas de jornalismo e gosta desse meio e quer entender como isso tudo funciona, nosso workshop vai ser uma tarde de bate-papo. Eu vou passar o meu conteúdo, as minhas ideias para você, no final a gente abre para perguntas, é assim que vai funcionar. Tô querendo a sua presença lá, acho que vai ser muito legal, vai te enriquecer muito aí de conhecimento, assim, vou passar um pouco da minha vivência, eu acho legal dividir isso, muita gente sempre me pedia, Jorge, quando é que você vai fazer um curso, uma palestra e tal, a gente quer ouvir, vai rolar esse workshop, é o primeiro, tomara que de muitos, então... Na descrição do vídeo tem o link, você entra no grupo de WhatsApp, lá a gente vai passar todas as informações, inclusive da live que vai rolar amanhã, com todos os detalhes do workshop, tá bom? A gente vai mandar o horário da live, o link da live, tudo dentro do grupo, então entra no grupo, o resto é com a gente. Link na descrição do vídeo. Bom, vamos lá. Eu começo sempre pelo lado vencedor e vou começar pelo Flamengo. Não teve vencedor no jogo ontem, mas no global do confronto teve. O Flamengo tinha vencido a primeira partida ontem, 0-0. A meu ver, o trabalho que o Tite começa no finalzinho de 2023, ele tem tudo para ser histórico. E a primeira coisa que é preciso registrar, o Tite chegou depois de Vitor Pereira e Sampaoli desarrumarem o Flamengo. O Tite chegou para arrumar, para limpar, sabe, a casa zoneada. Você deixou a casa no fim de semana para o seu filho adolescente cuidar. Aí, meu amigo, ele não lavou uma louça, ele não dobrou uma roupa de cama, era cueca jogada pelo... O Flamengo era isso, tá? 2023. Era cueca jogada pelo chão, sumiu o controle remoto da televisão, quebrou o ar-condicionado, tava uma zona, ele só fez cagada. Levou quem não era pra levar no apartamento, deu confusão no apartamento, teve soco na cara um do outro lá, dos amigos dele no apartamento. A confusão, cara, quando você chegou no domingo de noite, você falou, puta merda, o que aconteceu aqui? Foi o Flamengo do Vitor Pereira e do Sampaoli em 2023. Aí, na segunda-feira, domingo à noite chegou, deu esporro no moleque, falou, porra, o que você fez? Aí foram dormir, segunda-feira chegou o Tite. Tite e a sua equipe
de faxineiros, de arrumadores, chegou o montador de imóvel, chegou o eletricista para consertar o ar-condicionado, arrumaram a casa. Levaram uns 2, 3 dias para arrumar e tudo foi voltando ao normal. Essa é uma ilustração possível, pode não ser a melhor de todas, do trabalho do Tite. Ele pega um time zoneado, com muita qualidade, verdade, mas zoneado, porque Vitor Pereira e Sampaoli provaram em 2023 que não existe essa história do futebol de elenco bom ganhar tudo no automático. Não é assim, futebol não é varinha de condão. Inclusive, as passagens trágicas de Vitor Pereira e Sampaoli pelo Flamengo estabeleceram uma justiça do julgamento do Dorival Júnior, porque também isso provou, essas passagens mal sucedidas provaram que Dorival Júnior não era simplesmente um distribuidor de colete, varinha de condão. O Dorival bota os caras pra jogar, não briga com ninguém, deixa os caras mandar no vestiário, e por isso que o time ganhou Libertadores e Copa do Brasil. Não! Pelo amor de Deus. Claro que não é isso. Ficou provado que não era isso. Então o Tite, em pouquíssimo tempo, e ele já tinha feito isso na seleção brasileira, quando assumiu a seleção brasileira pós-Dunga em 2016, ele pega terra arrasada, time bagunçado, casa zoneada, resolve os problemas mais urgentes de forma rápida, quase que instantânea, e aí quando a coisa volta para o trilho, o time vai começando a ter os resultados. Aliás, continua a ter, né? Porque o trabalho do Tite, ele arruma a casa e rapidamente ele dá resultados, como deu. O Flamengo terminou 2023, até aquele jogo contra o Galo, com chance matemática de ser campeão brasileiro. O campeonato que na metade, acabou. Acabou. Quando foi eliminado pelo Olímpia da Libertadores, acabou o ano. E quase que numa loucura ali, na queda do Botafogo e tal. Dessa o Flamengo batia campeão brasileiro. Mas o grande objetivo do Tite era botar o time na Libertadores, porque talvez nem isso conseguisse com o Sampaoli. Então os resultados vieram, a arrumação veio, a solidez defensiva sempre acompanha os trabalhos do Tite e ela está aí. O Flamengo, com o seu time principal, não levou gols na temporada em jogos valendo 3 pontos. O Flamengo, em 180 minutos, não recebeu uma única finalização no alvo do Fluminense. Em 180 minutos. O atual campeão da América e da Recopa, que teve seus problemas dos jogos, teve seus desfalques, especialmente ontem, falaremos disso, mas é um fato. O Flamengo é um time que cede poucas oportunidades aos seus adversários. Defensivamente, o Flamengo hoje é um time que mostra que dificilmente será batido ao longo da temporada, a não ser que, né, as coisas fujam do padrão que a gente tem visto atualmente. Isso é mérito do Tite. O Flamengo é um time que, por características do Tite, pegando o histórico do Tite, é um time que controla o jogo a partir do momento em que abre o placar ou faz uma vantagem minimamente confortável. E aí, gente, é o padrão, é o perfil, é o estilo, e o torcedor do Flamengo vai ficar muitas vezes naquele conflito. Aquele torcedor que gosta de show, aquele torcedor que gosta do Flamengo goleando, aquele torcedor que gosta do Flamengo 90 minutos mordendo o adversário, ele vai ter que se acostumar com essa nova realidade. Muitas vezes o Tite vai entender que não é necessário fazer isso. O Tite vai entender que a partir do momento em que ele tem uma vantagem confortável no jogo, vai ser a hora de cadenciar um pouco mais, valorizar um pouco mais a bola, puxar um pouquinho o freio, fazer um controle de outra forma. Existem várias maneiras de você controlar o jogo. Você pode controlar o jogo indo pra cima, mordendo o teu adversário, você pode controlar o jogo na posse, você pode controlar o jogo cadenciando, e geralmente é como o Tite faz as suas equipes controlarem os adversários. Então, tem um choque, muitas vezes, com o que pensa muito o torcedor, até como a cultura, sei lá, do clube, mas é como o Tite prepara os seus times. E eu não sou flamenguista, vocês sabem, e nem quero ter a pretensão de desenhar aqui para você um quadro em que eu tenha a melhor opinião, a mais equilibrada, a mais sensata, a mais correta possível. Não, é só a minha visão, que é diferente de muitos rubro-negros. Eu prefiro ter um treinador que faça o meu time tomar poucos gols, que faça o meu time ser eficiente nas chances que tenha e controle os seus adversários na maior parte do tempo e me dê taças, do que ter um treinador que ataque, busque 5, 6, 7 gols, finalize 20 vezes por jogo e, eventualmente, não ganhe os títulos. Eu quero ganhar. Eu quero ser campeão. E acho que, se você pegar o modelo de pontos corridos, que é o modelo do Campeonato Brasileiro, esse time do Tite, ele tá madurinho para ser campeão brasileiro nesse modelo, jogando nesse modelo. Se esse modelo não ruir, se o Flamengo não tiver perdas ao longo do caminho, se os adversários não forem tão sólidos quanto ele, o Flamengo está construindo
pelo DNA do trabalho do Tite, ele está construindo uma trajetória para ser o melhor time do Campeonato Brasileiro. Se isso vai acontecer ou não vai acontecer, aí, meu amigo, futebol depende de tanto fator. Não dá para cravar nada na vida. Não existe certeza na vida, existe uma. Morreremos um dia. Fora isso, dá para cravar nada. Mas a gente vai vendo caminhos, a gente vai percebendo, assim como a gente olha para algumas equipes quando começa a temporada e fala, vai cair. Se não arrumar a casa, eu acho que com o Flamengo, o Flamengo do Tite, a gente começa a ver o oposto disso. Tem tudo para bater campeão de coisas grandes, no plural mesmo, nessa temporada. Claro que ainda precisa de ajustes. Ontem, eu vi algumas críticas aos espaços dados ao Fluminense, mas eu acho que também é um pouco fruto da vantagem construída no primeiro jogo, porque o Fluminense tinha que fazer 3 ontem. O Flamengo entrou muito confortável, o Fluminense naturalmente teria que ser mais agressivo. Uma dificuldade que muitos torcedores enxergaram na saída de bola, e eu ouvi, inclusive, na transmissão, isso foi dito, né? O Tite, em algum momento, recomendou essas bolas longas, entendendo que era importante, pelo avanço do Fluminense, você tentar esses lançamentos nas costas da defesa. Então, acho que é também uma estratégia diante daquilo que o adversário estava oferecendo ao Flamengo ontem, mas também vamos entender, gente, que é um trabalho de 6 meses aí. É um trabalho que começou outro dia. Menos de 6, né? É um trabalho que começou outro dia. E é um trabalho que já mostrou muitos pontos positivos. Coisas ainda vão se ajustar, evidente, mas o Flamengo tem um baita treinador, o Flamengo tem um baita de um elenco e tem tudo para conquistar coisas grandes na temporada. Aconteça o que acontecer na outra semifinal hoje, o Flamengo deve ser campeão carioca, né? A não ser que venha o Vasco e a rivalidade, como muitas vezes faz, ela encurte aí essas distâncias, e clássico tem muito esse poder, mas acho que o Flamengo será o campeão carioca e vai com muitas possibilidades para ser campeão brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil, talvez uma tríplice. Eu acho que o Flamengo vai entrar muito forte nessas brigas. Acho que não teremos nem de longe a repetição do que se viu em 2023. Daquele Flamengo errático, daquele Flamengo passando vexames, sinceramente. E tem um outro ponto também, que acho que contribui muito para a gente ter essa perspectiva positiva sobre o Flamengo. Fisicamente o time parece muito bem. E aí você tem um trabalho do Fábio Maceredian. Você tem jogadores como o Arrascaeta, por exemplo, que tecnicamente sobra no continente. No seu melhor estágio físico, faz muita diferença. Muita diferença. Então, é um início de temporada extremamente promissor do Flamengo. Sem dúvida alguma. Acho muito positivo tudo que está sendo visto e construído. Mas é o Carioca. Não toma gol, mas joga com o Nova Iguaçu, com o Bangu, com o Resende, com o Audax. Ok. O Flamengo jogou contra o Vasco. O Flamengo jogou contra o Botafogo, que é um time que vai estar na Libertadores. Pode até cair do grupo dele. O Flamengo jogou 180 minutos numa semifinal contra o Fluminense e foi sólido contra esses adversários também, defensivamente. E mais. Mas e o Palmeiras? E o Atlético Mineiro? Todos eles estão jogando campeonato estadual. Um estadual mais forte que o outro, aí a gente tem a discussão, mas todos estão na realidade de campeonato estadual. Então o parâmetro de avaliação que a gente tem agora é esse. Para todos. Para a galera, toda a galera que vai jogar a Série A, tá jogando estadual agora. É o que a gente tem, galera. Né? E vem aí a Libertadores, e vem aí o Brasileiro, que vão dar noções melhores pra gente. Mas acho muito promissor mesmo o que está acontecendo no Flamengo. Deixa eu falar do Fluminense. E aí eu quero falar... Primeiro assim, já vou direto ao ponto. Muito torcedor do Fluminense chateado com a postura do time, especialmente no primeiro jogo, com a ineficácia, o domínio que o Flamengo teve no primeiro jogo, um certo massacre, com decisões do Diniz, né, com o que alguns torcedores entendem como invenções ou até mesmo teimosias do técnico do Fluminense. E eu acho que isso tudo tem que ser discutido e eu vou pontuar, mas é preciso ter clareza de uma coisa. O título da Libertadores, os títulos da Libertadores e da Recopa, claro que eles não vão dar proteção eterna ao Diniz, à comissão técnica e aos jogadores. Claro que ganhar esses títulos que levam o Fluminense a outro degrau na história, tudo isso é importante, mas isso não dura para sempre. A vida continua, as competições continuam e você precisa ser melhor a cada dia. E a natureza do atleta é tentar se superar sempre. Encontrar forças quando fracassa para triunfar e, ao triunfar, triunfar de novo. Essa é a natureza do esporte. Mas também é preciso entender que essas conquistas foram
Ontem, do ponto de vista histórico, essas conquistas foram outro dia. É natural que 2, 3 meses depois de ganhar uma Libertadores, dias, semanas depois de ganhar uma Recopa, você ainda precisa encontrar o ritmo ideal novamente. Não é que as críticas não tenham que ser feitas. Eu só acho que a medida das críticas ela precisa ser encontrada pelo torcedor do Fluminense nesse momento. Eu acho que não dá para falar, para gerar uma crise para um time que acabou de ser campeão da Libertadores e da Recopa. Tem muito tricolor que tá de saco cheio do Diniz, está me ouvindo agora falar isso, está me xingando. Paciência. A minha visão desse momento do Fluminense é de um momento instável que muitas vezes ocorre com equipes que acabaram de triunfar, que acabaram de ser campeãs. Acontece. Não é que o Diniz esteja isento de erros. Eu vou falar aqui muito sobre erros do Diniz e sobre como ele está encarando as críticas que vem recebendo. Muito mal. Tem encarado muito mal. Eu não gostei da coletiva do Diniz ontem, vou falar sobre isso aqui. Mas acho que existem problemas, existem quedas de jogadores. Eu acho que, apesar de ser decisivo na Recopa, o Arias ainda está um pouco abaixo. Eu acho que o Keno está especialmente abaixo. Eu acho que tem jogadores que podem render mais. E que certamente conseguirão alcançar isso em algum momento na temporada. Mas eu entendo, não é que é normal ficar 13 clássicos sem ganhar. Um clube da expressão do Fluminense não pode normalizar uma situação como essa. 13 clássicos sem superar os seus rivais. É duro, é pesado. E são clássicos que fazem a diferença. Por exemplo, não é nem só não superar o Flamengo e ficar fora de uma final. Não ter superado o Botafogo na última rodada produziu essa consequência de ter enfrentado o Flamengo na semifinal. O André falava sobre isso, e ficar fora de uma decisão. O Fluminense deveria ter levado aquele jogo mais a sério. Tudo bem, aí você tem uma ressaca após Recopa. É a vida. Então, não ganhar clássicos... Ah, mas nós ganhamos a Libertadores e a Recopa, que se dane os clássicos. Não ganhar clássico produz consequência. Produz acirramento de clima, de tensão, gera papo de crise e tal, dependendo de como é a derrota, dependendo da sequência, a gente sabe como é pesado não ganhar de rival. Isso não pode ser normalizado. Mas eu só acho que é preciso entender que estamos em 17 de março e o Fluminense acabou de ser campeão da Recopa e da Libertadores. Isso não pode ser ignorado. Com o trabalho brilhante do Diniz, da comissão técnica e desse mesmo elenco. Verdade, o Renato Augusto acabou de chegar, Douglas Costa acabou de chegar e tudo, tem reforços que chegaram, mas, Terãs, mas é o elenco campeão da Libertadores, galera. Eu acho que tem muito tempo, tem 18 dias até a estreia na Libertadores, tem um mês para começar praticamente o Campeonato Brasileiro, tem muito tempo. Aliás, uma coisa até me chamou a atenção, acho que foi o Diniz que falou sobre isso, né? De um início de temporada de um time até menos intenso no dia a dia, em treinamentos, algo que talvez tenha sido fruto da conquista da Libertadores, do peso que se tirou. Então, só estou fazendo um chamado aqui ao tricolor, passadas algumas horas do clássico, assim, dá uma respirada. Não é normalizar, não é ficar batendo palma porque foi eliminado do Campeonato Carioca, não é deixar de criticar, jamais, jamais. Mas entender que esse time acabou de ser campeão da América e da Recopa. Não se pode falar em crise nesse momento, e muda tudo, e manda embora. Eu acho isso, pelo menos, tá? Como eu enxergo o Fluminense nesse momento, é assim. Bom, sobre as decisões do Diniz, obviamente ontem, sem Ganso, sem Cano, sem vários jogadores, Douglas Costa não estava à disposição, Samuel Xavier não estava disponível, Thiago Santos não estava disponível, ele foi obrigado a tentar algumas coisas, mas que não deram certo. Você tem o Martinelli, que é segundo volante, jogando de zagueiro, tendo o André à disposição, que já fez essa função, inclusive terminou a Recopa assim, jogou a final da Recopa assim, durante boa parte do jogo no Maracanã, como zagueiro, está muito mais acostumado do que o Martinelli. Eu acho que é uma improvisação muito arriscada. E isso foi falado antes do jogo. Porque ontem o Diniz entrou na coletiva de dizer, depois do jogo, engenheiro de obra pronta é fácil. Não. Quando na véspera começou a sair essa informação, se não me engano, foi o Vene Casagrande lá no Rio que deu essa informação. Olha, gente, vem surpresa aí. Vai vir o Martinelli na titularidade da zaga. Todo mundo começou a debater sobre isso. Rapaz, isso é arriscado. Rapaz, isso é perigoso. Com o Pedro caindo pra cima dele. Quando ele coloca o Manuel 9 meses fora do gramado como titular, todo mundo apontou, caramba, que risco, hein? Tem o Antônio Carlos, que é zagueiro de origem, que tá no banco, que foi contratado para a temporada. E ele prefere optar por essa zaga. O risco foi apontado. Quando você tem o Marquinhos na lateral direita, não é a dele. E errou muito ontem. Foi mal defensivamente, foi mal no apoio. Uma decisão errada do Diniz.
E aí não adianta o Diniz se queixar. Ah, porque agora, vocês estão falando agora... Ué, a análise de jogo é isso. Foram apontados os riscos antes e esses riscos se confirmaram como altos demais. Muitas vezes o analista vai fazer uma previsão, vai falar, caramba, tipo a história do Renato Augusto e Ganso não podem jogar juntos, né? Acho que foi o Diniz até que citou esse exemplo ali. Muitas vezes isso vai ser apontado e numa situação específica de jogo, isso não vai ser uma verdade. A gente vai olhar e vai falar, caramba, durante algum tempo os dois juntos pode funcionar. E é uma previsão, às vezes errada, às vezes exagerada. Mas é o risco da nossa profissão que o Diniz precisa entender. Assim como existe o risco dele improvisar um segundo volante na zaga e não dar certo, assim como existe o risco dele optar por uma outra formação que não dê certo, existe o risco do jornalista fazer uma previsão que Deus confirme. E não quer dizer necessariamente que o cara fez a previsão com má intenção. Às vezes ele só errou na avaliação. Acho que o Diniz tem convivido mal com críticas e se preocupado demais. Ontem ele fala de blogueiros, acho que ele estava falando sobre influenciadores, youtubers e tal, que são tricolores assumidos e que fazem esse tipo de cobertura, e vocês sabem o que eu penso dessa cobertura torcedora. Eu sou um entusiasta, eu acho que tem espaço para isso, respeitados os limites de não agressão, de não ofensa, né? De não estímulo à violência, tudo isso. Tudo isso que às vezes é complicado de você controlar no calor de uma derrota, porque você é ali um torcedor com o microfone na mão, às vezes o cara esquece que tem o microfone e não pode esquecer. Mas tirando os excessos, eu acho que tem espaço para esse tipo de cobertura, tem espaço para tudo, tem público para tudo. Mas acho que o Diniz não pode se incomodar demais com isso. Ele é o técnico do Fluminense e não pode ficar se preocupando em dar resposta para blogueiros, como ele chamou, que eventualmente apontaram como errática uma decisão dele. E no final até deu certo. Aí ele não tem que ficar se preocupando em responder o cara. Tá vendo? Olha, eu conheço muito mais de futebol que você, é verdade. Eu não tenho dúvida de que o Diniz conhece muito mais de futebol do que nós. Porque ele é um profissional disso. Ele estudou, ele respira futebol 24 horas, ele estuda, ele continua se aprofundando, ele se prepara para os jogos, ele tem uma comissão técnica, ele tem uma equipe de scout, ele tem um staff. Eu não tenho dúvidas. Mas ele não precisa ficar reforçando esse ponto e se preocupar em provar isso para todo mundo a cada jogo, quando recebe uma crítica. Porque a crítica faz parte, cara. É o papel do jornalista, é o papel do analista. E outra, se a crítica é embasada, se não é, cara, ele responde na coletiva e responde com resultado, e responde com trabalho. Eu acho que é muito pequeno. O Diniz, cara, ficar, por exemplo, se fosse comigo, né? Tudo bem, eu tenho aqui uma exposição, tem, milhares de pessoas que veem os vídeos todo dia, mas caramba, assim, é muito pequeno o Diniz ficar se preocupando comigo, se isso acontecesse, por exemplo. Ele é o técnico do Fluminense, ele é o técnico campeão da América. Ele não precisa ficar me dando satisfação, ele não precisa ficar se provando pra mim, pra qualquer jornalista que seja. Tá vendo? Eu estava sendo amigo. Toca a vida, cara, toca o trabalho, faz parte. Acho ruim a maneira como o André ontem. O André ontem é perguntado, e a repórter faz a introdução. Olha, vocês acabaram de ganhar a Libertadores, ganhar a Recopa, mas, não ganham a 13 clássicos. Aí você sabe o que o André responde? Mas ninguém fala que a gente acabou de ganhar a Libertadores e a Recopa. Aí o repórter, amigão, eu acabei de falar. Foi a introdução da pergunta. Como é que você diz que ninguém fala? Então essa coisa muito, sabe, tudo contra nós, todo mundo muito reativo, todo mundo... É muito como o ambiente do futebol vive hoje. As pessoas têm muita dificuldade de conviver com derrota, e aí na derrota querem culpar todo mundo, querem apontar o dedo na cara de todo mundo, xingar todo mundo, bater todo mundo, e tem muita dificuldade de conviver com crítica, e a crítica faz parte. Eu acho que algumas são exageradas. Eu acho que colocar uma crise num time que acabou de ser campeão da América e da Recopa é um exagero. Mas eu acho que o Fluminense está bem abaixo do que se esperava para o início da temporada. Eu acho que o Fluminense pode render muito mais. Eu acho que algumas decisões do Diniz foram ruins. Eu acho que a postura do time no primeiro jogo contra o Flamengo foi péssima. Para o único time que no Rio de Janeiro consegue hoje fazer frente ao Flamengo, para o time que enfiou 4 do Flamengo na final do ano passado, fazer a semifinal que fez foi muito ruim. Como eu acho que o Fluminense foi muito mal na eliminação na Copa do Brasil para esse mesmo Flamengo no ano passado. E essas críticas têm que ser feitas ao Diniz. É achar a medida das coisas, tá? Como eu acho que o torcedor tem que achar a medida da crítica ao Fluminense nesse momento, de falar, galera, é sinal de alerta, não dá. Ok, e não vermelho. O Diniz também e o seu elenco tem que entender, achar o tom correto. Beleza, tem hora que a gente tem que fechar a casinha. Beleza, não estamos bem, realmente. As coisas não estão dando certo. Vamos fechar a casinha e vamos trabalhar. É momento instável. Título de Libertadores não vai dar salvo-conduto eterno para ninguém.
Então, todo mundo, eu acho, desarmar um pouquinho o espírito nesse momento. O Fluminense ficou abaixo nas semifinais? Bastante. Nos clássicos? Bastante. Tem margem para melhora? Claro que tem. Olha o elenco que o Fluminense tem. Claro que tem margem para melhora. Tem aí 2 semanas para corrigir para a Libertadores, tem 1 mês para corrigir para o Campeonato Brasileiro. Eu só acho uma loucura falar em fim de ciclo nesse momento, loucura, como acho também uma loucura o Diniz não entender que é papel de quem está desse lado. Mas aí para fechar, o Diniz fala, porque tem blogueiro influenciador que se alimenta da derrota. Quando o time vai mal, o cara se dá bem porque a audiência do cara aumenta. Essa é uma consequência realmente do trabalho do jornalista. A crise vende. A crise da audiência. Mas quando o Diniz profere uma fala como essa, tem um risco muito alto aí de fazer uma generalização, de você vender a imagem de que todo jornalista, sendo torcedor assumido ou não, influenciador de clube ou não, alimenta propositalmente uma crise, cria um cenário de crise inexistente só para faturar em cima disso. Eu acho perigosa essa associação na fala do Diniz ontem. Pode existir? Pode. Claro que pode existir, mas eu tenho certeza que não são todos. E falar nesses termos, eu acho que joga um problema nas costas de quem trabalha direito, de quem trabalha corretamente, de quem não planta a crise, até porque críticas ao desempenho do Fluminense que eu fiz aqui, nenhuma foi fora da realidade. Tudo baseado no que o campo mostrou pra gente. Então, também acho isso problemático. E mais, aí mesmo, o último ponto mesmo. O Diniz fala, é o cara que vem aqui e que faz uma crítica sem sentido e depois quer entrevistinha. É outro problema dos tempos de hoje. Inclusive no workshop isso vai ser discutido. Quer dizer, então, que para ter acesso a jogadores, treinadores, entrevista exclusiva, dependências do clube, fontes e tal, você precisa bajular, você não pode fazer uma pergunta difícil, você não pode tocar num tema incômodo. O jornalista, então, ele vai ficar intimidado. Opa, eu não posso tocar num tema sensível, porque senão no outro dia não deixam nem eu entrar no CT. É assim? Eu não acho isso saudável. E com todo respeito ao Diniz, que é um cara que eu admiro e respeito, eu acho isso muito pequeno pro atual campeão da Libertadores, da Recopa e um cara que treinou a seleção brasileira 6 meses atrás. Acho muito pequeno. Desarmemos o espírito. O espírito da galera do futebol tá muito armado, cara. Tudo é contra mim, tudo... Calma, galera. Vamos respirar. A crítica faz parte. Vamos tocar em frente. O que você pensa sobre o assunto? Para deixar claro, tá? Não acho que a imprensa não tenha que ser questionada, não. Não sou corporativista. O Diniz pode argumentar, o Diniz pode debater com o jornalista, mas mantenha a coisa no alto nível, sem ameaça, sem intimidação. Depois quer vir aqui fazer entrevistinha. Ué, só pode te entrevistar, a gente só pode levar você no último lance lá na TNT se a gente encher tua bola, Diniz? Eu não entendi. Sinceramente, eu não entendi esse ponto da sua fala. Achei muito problemático, inclusive. O que você pensa sobre tudo da dupla Fla-Flu? Deixa nos comentários. Bom domingo pra todo mundo. Like se você ficou até o final. Juízo, beba água porque o calor tá demais e tchau.